Só que agora, gente, eu quero trazer para o palco do Arrasta Pra Cima uma pessoa que literalmente eu sou muito fã, admiro ela de coração, e não é a Tati, é outra pessoa também. Essa mulher, eu admiro ela de coração, ela é advogada, empreendedora. Essa mulher é advogada, empreendedora sistêmica, embaixadora do direito sistêmico, facilitadora e treinadora de constelações familiares e organizacionais, de coach e PNL para advogados, fundadora da Sociedade Brasileira de Direito Sistêmico, presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB São Paulo e coordenadora e coautora dos livros Coaching para Advogados. Para o palco do Arrasta Pra Cima e peço muita salva de palmas, Fabiana Quezada! Pode falar, vê, abriram. Aê, valeu, gente. Obrigado. E aí, gente, boa noite. Bom, vou pedir que vocês prestem atenção num pequeno vídeo que eu vou passar aqui para vocês. É o navio. O navio encalhou, mané. Vai batendo na ponte de Niterói, mané. Aqui o navio. Aqui, ó. Bateu na ponte aqui, ó. Uau! Eu quero dizer que esse navio faz parte da estatística de 80 milhões de processos em andamento no país. Eu quero saber, tem algum advogado aqui? Deixa eu ver se consigo enxergar. Aí tem advogado, lógico. Se não tem um advogado, tem alguém na família que é advogado, não é isso? Tem alguém que tem um processo judicial? Alguém? Aí, processo judicial. Ou seja, direito e justiça está na vida de todo mundo. Essa é a realidade. E quando eu trouxe esse vídeo para vocês, e a gente traz essa estatística, 80 milhões de processos. Faça uma conta. Eu falo que advogado não sabe fazer conta, gente. Por isso que a gente faz, né, humanas, não é isso? 80 milhões de processos, a R$ 1.500 por ano, sem fazer nada. Quanto dá isso de custo para os cofres públicos? É muito dinheiro que poderia estar sendo investido em outros lugares, não é verdade? E aí a gente para pensar. Ou nós estamos no navio, ou nós estamos nessa ponte. Esse navio faz parte de uma estatística que esse processo está 6 anos parado. Esse navio está encalhado. E quantos processos judiciais estão encalhados e parados? Isso quer dizer que nós temos uma população inteira, se considerarmos 2 partes, no mínimo, nós temos uma população inteira do Brasil em guerra, em conflito. E as pessoas não aprenderam a lidar com esses conflitos. Então, quando eu falo que um processo judicial ele impacta muitas pessoas, é porque ele não impacta só a pessoa que ingressa com uma ação, ou que está sofrendo um processo judicial, mas ele impacta a família, ele impacta o lugar onde essas pessoas vivem, eles impactam a sociedade. Então, eu acredito que está na hora de nós aprendermos a lidar com os conflitos. E foi por isso que eu me formei em Direito, e muitos dos profissionais do direito se formam para poder salvar os seus sistemas. Se sentem injustiçados e vão fazer direito. Só que a gente quer fazer justiça pelo nosso sistema através dos nossos clientes. E com isso, a gente acaba trazendo mais conflito, mais dificuldade. Então, quando eu me formei em 99, e em 2009 eu conheci o mundo do autoconhecimento através de um curso de PNL. Até então eu nunca tinha feito curso nenhum. E aquilo me abriu os olhos, eu falei, uau, existe tudo isso que eu não conheço. Eu quero levar isso para a área do direito. Eu quero que as pessoas conheçam isso. Eu quero transformar a área do direito através desses conhecimentos. E aí eu comecei a estudar sobre coaching, sobre programação neurolinguística, sobre a constelação familiar e principalmente sobre o pensamento sistêmico. Porque o pensamento sistêmico, a gente trabalha estudando os contextos
de cada sistema e o contexto de cada conflito. E como a gente pode contribuir para a solução desses conflitos. Então, eu falo que eu venho aqui também falar de amor para vocês. Uma das primeiras palestras que eu fiz na OAB de São Paulo, já fiz, para vocês terem uma ideia, eu já viajei o país inteiro fazendo palestra, foram mais de 300, falando sobre isso. E uma das primeiras, o presidente daquela subseção falou para mim, você é muito corajosa de vir aqui falar de amor. Porque os advogados, eles não precisam disso. Advogado não precisa de autoconhecimento, advogado precisa de dinheiro. Mal sabendo que, para se ter dinheiro, também é necessário trabalhar autoconhecimento. Porque quantos advogados não conseguem prosperar porque estão cheios de crenças limitantes, principalmente em relação aos seus clientes. Então, aquilo foi um choque para mim. Eu falei, mas como assim as pessoas não precisam de amor? Nós estamos falando simplesmente de seres humanos numa função, que é a função da advocacia, que é uma função como outra qualquer. Então, primeiro, vamos trabalhar essas pessoas para que elas entendam os seus contextos, entendam os seus sistemas familiares, entendam pelo que elas estão lutando, para assim elas poderem trabalhar com outras pessoas. Na faculdade de Direito, gente, não nos ensinam a trabalhar com pessoas. Nos ensinam a ganhar processos. Quem tem um processo judicial sabe a dor que é, não é isso? Não é? Anos num processo que tem um desgaste físico, emocional e espiritual também. Em que as pessoas não se conversam. E eu vejo assim, as pessoas falavam, o processo, o direito ele é racional, porque a gente vai trabalhar com as leis. Então a gente foca nas leis e esquece das pessoas, que é o principal, para quem nós vamos aplicar essas leis. E aí eu vejo que as pessoas às vezes falam, o processo é racional, vamos aplicar a lei tal, dessa forma, e acabou. Só que, gente, o processo é totalmente emocional. Primeiro, nós vamos trabalhar com as emoções. E quantas emoções estão envolvidas? Lembro que uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, Fabi, eu tenho medo desse negócio que você faz aí. Porque esse negócio que você faz aí no direito é meio esquisito, né? Primeiro, né, falar de constelação. Né, as pessoas falam para mim assim, no começo principalmente, é louca, imagina. Né? Esse negócio que você faz é meio esquisito, eu tenho medo. Eu falei, mas você tem medo por quê? Ela falou assim, porque mexe muito com as emoções. Eu falei, mas você quer coisa que mexe mais com a emoção das pessoas do que você estar há 10 anos vivendo um processo judicial? 10 anos em que você arrasta essa situação para a sua vida. E sabe o que é interessante? Que eu vi aqui, né, estão as meninas que são advogadas aí. Fala a verdade, o cliente chega no nosso escritório, e até os próprios clientes, né? Chega no escritório, o processo já está em andamento. Já está, vamos supor, na execução. Não importa. Mas toda vez que ele pisa no escritório, ele vai lembrar da emoção que ele teve em relação ao processo e do que ele está passando. Então, ele chega no escritório, ele começa a contar toda a história de novo. Ele começa a falar o quanto que ele se sente magoado, o quanto que o outro machucou, o quanto que o outro fez, e começa aquele processo de culpa, de vitimismo. Então, qual que é o papel do profissional? Levar o cliente a olhar para o futuro. Enquanto nós, profissionais, e aqui eu estou falando, claro, da advocacia, mas a gente também trabalha com o empreendedorismo sistêmico, a gente trabalha com outras áreas também. Enquanto a gente, como profissional, continuar mantendo o cliente nessa condição, o processo não se resolve. Porque o cliente continua vivendo no passado. Então, o advogado do futuro, eu falo, não é aquele que sabe muito de leis, mas é aquele que entende de pessoas. O que esta pessoa que vem até mim, ela está buscando?
Muitos processos, eles são feitos, né? As pessoas ingressam com a ação querendo vingança. E na vingança, a gente perpetua a violência. O julgamento também é uma violência. E a gente não se dá conta que todos os dias nós podemos estar também praticando a violência com os nossos comportamentos, com as nossas crenças. Então, como eu posso ser agente de transformação em qualquer lugar que eu esteja? Eu decidi entrar para o direito, né? E na época eu fiquei entre direito e psicologia, e hoje eu trabalho, né, com esses conhecimentos. Mas eu tomei uma decisão de transformar a vida das pessoas, de transformar a sociedade através do pensamento sistêmico, através das constelações, para o direito, também para as empresas. Isso foi uma decisão. É fácil? Não é. Porque, principalmente nessa nossa área, eu ouvi muitos nãos. Muitas pessoas que diziam para mim, Fabi, esse negócio aí não vai dar certo. Vou contar uma coisa para vocês. Quando eu comecei, eu trabalhava no escritório de advocacia há muitos anos, que era do meu sogro. E eu conheci essa área, falei, eu quero fazer isso. É isso que eu quero fazer, levar para as pessoas. Quero que elas conheçam isso. E aí eu saí do escritório e comecei a trabalhar com coaching, fazendo mentoria para os advogados. E como ainda as pessoas não conheciam, era algo mais difícil, né? Mais desafiador. Não gosto da palavra difícil, desafiador. A minha irmã chegou para mim e falou assim, Fabi, pelo amor de Deus, você quer que eu arrume um emprego para você? E eu falei assim, eu não quero. Eu vou atrás do meu sonho. Custe o que custar. Eu vou pagar o preço para isso. E paguei um preço alto, muito alto. Batia nas portas das OABs no começo, e as pessoas diziam, doutora, não, isso aí a gente não quer. Até que uma foi abrindo portas, outra OAB foi abrindo portas. E aí hoje eu já fiz palestra quase que no Brasil inteiro, falando sobre o pensamento sistêmico. Então, assim, é acreditar que nós podemos fazer a transformação no mundo a partir de nós. Porque é a gente que muda a nossa consciência. Cada pessoa que chega no nosso escritório, ela vem trazendo tantas dores, e a gente precisa aprender a entender o que é que essa pessoa está trazendo para nós. Será que é uma demanda real? Ou por trás tem uma necessidade que não está sendo atendida? Se eu, como profissional, eu desenvolvo habilidades para poder lidar com os meus clientes, eu vou conseguir trazer a melhor solução. Porque advogado, ele não é um ganhador de processos. Ele é um facilitador de solução. Assim como todos nós podemos ser facilitadores de solução. Então, quais são as soluções que a gente pode entregar para as pessoas? Então, eu vejo processos, e assim, gente, independente da idade das pessoas, independente do tipo de processo, a gente consegue fazer esse trabalho com o direito sistêmico, com o pensamento sistêmico. E olha só, eu vou contar uma que me lembrei agora. Um senhor, mais de 70 anos, um processo judicial em que ele estava com uma ação de uso capião, perdendo um terreno. E quando nós fomos fazer um movimento de constelação, ele falou, Fabi, eu não sei o que aconteceu. Né? Entraram com essa ação, eu estou quase perdendo esse terreno. Gente, quando nós fomos olhar, ele recebeu esse terreno através do inventário, né? Ele recebeu como herança do pai. Só que um dia, numa briga dele, para ele defender a mãe dele, ele disse para o pai, eu não quero nada de você. Eu não quero nada de você. E esse terreno, que faz parte desse processo, ficou parado por 20 anos. Ele nunca foi nem visitar. O pai faleceu, ele recebeu a herança, esse terreno ficou lá parado. Ele nem sequer foi visitar. Ou seja, o processo judicial também veio a serviço dele para que ele pudesse olhar para uma situação que ele nunca tinha olhado na vida dele.
Então, muitos processos vêm assim, dessa forma. O que eles querem nos mostrar? Se a gente pegar processos de divórcio, e aí eu quero que vocês parem para pensar na vida de vocês, na família de vocês, nos sistemas familiares de vocês. E observem. Vamos supor que você passou por um divórcio difícil. Começa a olhar como era o relacionamento dos seus pais e o que foi que você aprendeu lá atrás, que talvez você esteja repetindo agora. Muitas vezes, os filhos veem os pais brigando, veem os pais tendo muitos conflitos e os filhos ficam no meio daquela relação. Às vezes, o pai vai embora e nunca mais volta. Ele é um excluído daquele sistema. Lá na frente, essas pessoas vão se relacionar com outras pessoas. Só que elas continuam trazendo para si aquela carga emocional, aquela dificuldade que passou com os pais. E transfere isso para os seus próprios relacionamentos. Ao transferir para os seus próprios relacionamentos, eles querem muitas vezes curar aquilo que aconteceu lá atrás, dentro da sua própria relação. E, obviamente, isso não dá certo. Isso traz problemas. Então, eu já fiz muitos... Estou olhando o tempo. Eu já fiz muitos processos e também muitas constelações nesse sentido. Inclusive, eu também ajudei a fazer a instalação de um projeto, alguns projetos aqui em São Paulo, nos fóruns de São Paulo, para trabalhar com a constelação familiar, para ajudar na solução de conflitos. Significa que a constelação, ela resolve? Não, ela traz consciência para que depois as partes possam chegar numa boa solução. E era tão interessante, gente, que quando eu estava lá como facilitadora, eu colocava os pais, né, às vezes, naquele processo, e colocava uma pessoa para representar o filho. E aquele filho ficava ali no meio parado, no meio dos pais. E às vezes eu fazia assim, vai lá e busca a sua metade. Falava para os pais, desafiava também. Busca a sua metade. E aí vem um e pega na mão e puxa. Não, falei para você pegar a sua metade. Não falei para você pegar a criança inteira. Aí voltava, vai lá, pega a sua metade. Aí vinha querendo de novo, até tomar consciência. Não dá. Porque nós somos 100% de um e 100% do outro. E nós precisamos dos dois. Os pais, eles vivem dentro do coração das pessoas, né? Dentro do nosso coração. Por mais que a gente não tenha os nossos pais aqui presentes, mas eles estão sempre aqui. Se você quer encontrar o seu pai ou a sua mãe, olha no espelho. Que você vai encontrar, porque eles estão aí, dentro de você. Então, é incrível o efeito que isso pode causar na vida das pessoas. Um simples olhar diferente. Pode transformar a vida das pessoas. Pode transformar uma sociedade inteira, gente. Imagina se nós conseguimos, a partir disso, e também a partir do autoconhecimento, trabalhar os nossos próprios conflitos internos. Porque, na verdade, os processos que existem, eles são por falta de trabalho interno. Nada acontece fora da gente. Existe um significado fora? Não, o significado quem dá somos nós. Cada um vai dar o significado para cada situação, dependendo da sua própria construção. Então, não existe significado lá na outra pessoa, existe significado aqui. E é esse significado que a gente precisa começar a trabalhar nas pessoas, para que elas saibam lidar com conflitos. E o profissional que sabe, que está habilitado com isso, ele consegue resolver problemas em qualquer situação. Nas empresas, a mesma coisa. Então, nos trabalhos que a gente faz hoje, né, que eu faço dentro do empreendedorismo sistêmico, com as constelações organizacionais, a gente mostra também onde estão os conflitos dentro das empresas. E a gente percebe o seguinte, que existem conflitos entre os colaboradores, conflitos entre os sócios, e são todas questões que podem ser vistas através de um olhar sistêmico, que ajudam na tomada de decisão. Então, o que eu quero trazer para vocês é isso,
que vocês possam ser facilitadores de solução onde quer que vocês estejam. Que vocês tenham um olhar mais humano e atento para as pessoas e para os seus contextos. Porque, através disso, vocês também vão contribuir, não só para a sua vida, mas para a vida das famílias, para a sociedade e para todos, né, para todo o sistema. Então, agradeço por estar aqui com vocês essa noite e desejo aí muito sucesso a todos vocês. Eita, não!